Muito bem, voltamos. Você foi rápido, não foi? Tava com saudade, foi? Ó, tô de olho em você, viu? Nós estamos estudando aqui a Lei 9782, parte 2, bloco 2, né? A lei que cria, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a autarquia, né, em regime especial, né, integrante aí da administração pública indireta. Eu sou Luciana Medeiros, meu e-mail é professoralucianamedeiros@gmail.com, meu face Luzinha Medeiros, pode mencionar que eu vou ter o maior prazer lá de ficar, né, batendo um papo com você, tirando dúvidas, estou sempre à sua disposição, tá certo? Muito bem, Luzinha, nós vimos aqui diversos dispositivos sobre a Anvisa, né? Nós vimos a competência da União, nós vimos como é que isso é feito, como é que isso é exercido, através de quais órgãos, né, nós vamos exercer, Ministério da Saúde, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas quais são, né, melhor dizendo, quais são as competências, né, previstas em lei, né, dadas à Anvisa. Olha, antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que essas competências estão no artigo 7º da nossa lei. Competência para efeito de concurso público é assim aquela questão que se você acertar você vai subir 300 posições, mas também que se você errar você vai descer aí algumas posições. Então o ideal é que você leia 15.000 vezes, que pressão, 15 vezes até o dia da prova, né, Lu? Não, 15 vezes todo dia até o dia da prova, até que você consiga identificar e conhecer, né, identificar e conhecer aí a sua lei e poder gabaritar, né, a sua prova. Antes de falar das competências, eu gostaria que você pegasse o material e grifasse alguns incisos do artigo 7º, principalmente os incisos 1º, o 5º, o 8º, o 9º, o 15, o 16, o 17, não é? O 18 e o 19. Vou repetir? Vamos lá. Artigo 1º, vou botar inciso 1, tá? Inciso 1 do artigo 7º. Inciso 5. Inciso 8. Inciso 9. Botou? Inciso 15. 16, 17, 18 e 19. Luzinha, por que você nos pediu, não é, para grifarmos, chamarmos atenção nesses incisos? É por um motivo muito fácil. Algumas competências da Anvisa, ela pode, né, delegar aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Mas essas competências que eu pedi para você grifar no artigo 7º, ela não pode delegar aos municípios. Então, essas competências não, né? Essas atribuições, melhor dizendo, né? Competência é indelegável. Mas essas atribuições, não é? Podem ser delegadas, não podem ser delegadas, tá certo? Quais foram que eu falei? Me diga aí. Sim, primeiro, sim. Qual foi a outra? Artigo 7º, inciso 5. Sim, qual foi a outra? Artigo 7º, inciso 8º. 9º. Muito bem, qual foi a outra? 15, 16, 17, 18 e 19. Eu não trouxe aqui todas as competências, você está aí com seu material, mas eu trouxe aquelas que não podem ser delegadas, né? Então eu já coloquei aqui. A agência poderá delegar aos estados, né, ao Distrito Federal e aos municípios, a execução de atribuições que lhes são próprias, excetuadas as previstas nos incisos 1º, 5, 8º, 9º, 15, 16, 17, 18 e 19. Já tinha falado isso, não foi? Você já tinha anotado. Ótimo. Mas quais são essas atribuições? Desculpa. Compete à Anvisa coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Compete à Anvisa coordenar o Sistema Nacional de Vigilância, aqui na frente estou, de Vigilância Sanitária. É competência da Anvisa, não pode ser delegada?
né? Essa atribuição não pode ser delegada. Intervir temporariamente na administração de entidades produtoras que eventualmente sejam financiadas, mantidas por recursos públicos, por exemplo, né? Que sejam prestadoras de serviço ou ainda produtores, né? Que, exclusivos ou estratégicos para o abastecimento no mercado, do mercado nacional. Isso não pode ser, essa atribuição não pode ser delegada aos estados, ao Distrito Federal, ao município. Também a competência da Anvisa, né, e que não pode ser delegada, inclusive, o inciso 8º, anuir com a importação e exportação dos produtos mencionados no artigo 8º. Quais são esses produtos? Temos aqui alguns produtos, né? Medicamentos de uso humano, você está aí com sua lista, está vendo? Medicamento de uso humano, por exemplo, não é? Suas substâncias ativas e demais insumos, cadê? Processos e tecnologia, bem como cosméticos, produtos de higiene pessoal, etc., perfume, etc. Então, anuir com a importação, não é? E a exportação de certos produtos, não é? É competência da Anvisa, é a atribuição cuja competência é da Anvisa e não pode ser delegada. Ok? Tá certo? Tem mais alguma? Tem. Nós falamos do 15, do 16, 17, 18 e do 19. Vamos ver o 15? Compete à Anvisa proibir, não é? A importação, fabricação, armazenamento, comercialização, distribuição de produtos e insumos, no caso em que se viole aí a legislação, não é? Pertinente ou que isso, né, cause um risco à saúde. Então, é competência da Anvisa que se proíba a fabricação, importação, armazenamento, distribuição, comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação, como também de risco iminente à saúde. Então, você sabe que todas essas ações são todas reguladas, né? Existem leis para tudo nesse país. Então, se eu fabrico, se eu importo algum produto de forma que vai impactar na saúde humana e de forma, né, em desconformidade legal, então cabe à Anvisa proibir essa fabricação. Também compete à Anvisa, e a atribuição da Anvisa é cancelar, né, a autorização do funcionamento, né? A autorização do funcionamento de empresas que tratem aí de materiais que causem risco aí à saúde, uma vez que essas empresas estão atuando em desconformidade legal. A autorização, você sabe, não é? É um ato administrativo precário. Se você estudou administrativo, você sabe do que nós estamos falando. Não é o nosso tom aqui, mas você fatalmente vai estudar, então você vai saber, não é, que os atos também eles têm suas classificações, suas espécies de atos, e uma das espécies é a autorização, permissão, não é, licença. Então, a autorização é um ato precário, portanto, cabe à Anvisa cancelar a autorização de funcionamento e a autorização, né, especial de funcionamento a empresas em caso de violação da legislação pertinente ou risco iminente à saúde. Também compete à Anvisa coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas em laboratórios, não é, que compõem a rede oficial de laboratórios, né, de qualidade em saúde, de controle de qualidade em saúde. Então, número 17, coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de controle da qualidade em saúde, também compete à Anvisa. É a atribuição dada por lei à Anvisa que não pode ser delegada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Essa atribuição. O 18 está aqui. Estabelecer, coordenar, monitorar, entre outros, né? Estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância farmacológica, né? Os fármacos, né? Que chamam, né? Toxicológica, farmacológica. Então, quem vai coordenar, monitorar esses sistemas de vigilância desses produtos, desses insumos, desses produtos, é a Anvisa, e essa atribuição também não pode ser delegada. Ok? Tranquilos? E, dentre outras, porque eu trouxe aqui as que são, não é, impossíveis, que são vedadas
a delegação dessa atribuição, né? Porque todas as outras elas podem ser, mas eu trouxe mais uma que não tem essa atribuição. Por exemplo, estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. E outros que envolvam risco à saúde. Tá certo? Então, quem estabelece é a Anvisa, né? As normas e padrões, né, de desinfetantes, resíduos, os limites de contaminação desses produtos aqui. Atenção! Ô, Luzinha, essas atividades de vigilância epidemiológica, né, de vetores relativas, que influenciam, né, que existem aí nos portos, nos aeroportos, nas fronteiras, né, esse controle de vetor que é feito nos portos, aeroportos e fronteiras, é feita pela Anvisa. Tudo bem, eu entendi. Mas existe algum órgão que normatiza isso? Você me perguntou isso? Perguntei. Então tá bom, eu vou responder, não tem problema nenhum. Quem normatiza isso você já sabe, você sabe responder. É o Ministério da Saúde. Quem vai normatizar isso é o Ministério da Saúde. Lembra? A Anvisa, ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Lembra? Vamos ver aqui. Atenção! As atividades de vigilância epidemiológica de controle de vetores relativas a portos, aeroportos e fronteiras serão executadas pela agência, pela Anvisa, sob a orientação técnica de quem? Do nosso Ministério da Saúde, uma vez que existe um vínculo de um vínculo de supervisão ministerial. É chamada de supervisão ministerial. Não existe vínculo de subordinação entre a Anvisa e o Ministério da Saúde. Ok? Tranquilos até aqui? Mas ao executar essas ações nos portos, aeroportos e fronteiras, esse controle de vetores, a Anvisa utiliza as normas baixadas pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Ok? Muito bem, muito bem. Atenção. A Anvisa, ela pode conceder, né, certificado de cumprimento de boas práticas, coisa bonita, né? Boas práticas de fabricação, né? E utilizar essas informações, né? Informações confidenciais, né? Informações confidenciais, de inspeções feitas e realizadas aí, né? E que são realizadas recebidas de acordo com os protocolos, com os acordos, com os convênios, com as autoridades sanitárias de outros países. Então, ao conceder e cancelar certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação, a Anvisa poderá utilizar de informações confidenciais sobre inspeções recebidas no âmbito de acordos ou convênios com autoridades sanitárias de outro país. De outros países, bem como autorizar a realização de vistorias e inspeções em plantas fabris por instituições nacionais ou internacionais credenciadas para tanto. Então nós vamos inspecionar aí essas empresas, essas instituições, né, a fim de que a gente possa conceder, não é, aí o nosso certificado de cumprimento de boas práticas que digam respeito a atividades que são realizadas de forma salutar, digamos assim, de forma equivalente, de forma respeitosa com que a legislação assim determina. Muito bem, Luzinha, quais são? Essa questão cai na prova, viu? Essa próxima questão. Finalmente, nós sabemos que a Anvisa faz aí essa fiscalização, esses produtos, esses insumos, mas quais são esses produtos que a Anvisa efetivamente fiscaliza? Não é? Quais são os produtos que são submetidos ao controle e à fiscalização realizada pela agência reguladora, pela nossa autarquia em regime especial, a nossa Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quais são esses bens e produtos? Primeiro, você já poderia responder. Você não precisava ter me perguntado. Os medicamentos, por exemplo, de uso humano. Medicamentos de uso humano são aí, né, fiscalizados, controlados, suas substâncias ativas, né,
Cada medicamento tem uma substância ativa, serve para determinada, para coibir, tentar aí, né, promover, recuperar, né, a saúde da pessoa, e tem um princípio ativo. Então, o medicamento, seu princípio ativo, né, esses demais insumos, os processos e tecnologias, tudo isso é fiscalizado, né, pela Anvisa, essa produção aí, esses medicamentos de uso humano, inclusive os alimentos também, bebidas, água, não é? Envasada, seus insumos, embalagens, né? Limites de contaminação, resíduos, uso de agrotóxico, quer dizer, tudo isso é fiscalizado, devidamente controlado pela agência reguladora. Alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, seus aditivos alimentares, né? Resíduos, não é? Medicamentos veterinários também são submetidos aí ao controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cosméticos, ao Brasil aí, as meninas, nós todas, né? Os cosméticos também são submetidos, né? Já pensou, a gente passa aquele negócio no rosto e fica vermelha feito um pimentão. Você fica vermelha, Luzinha, feito um pimentão, é? De vez em quando eu fico, viu? Quem manda comprar, né, aquelas coisas mais baratas assim, não que o mais barato não seja bom, é bom também, mas tem coisas que a gente sabe que a gente está comprando que vai dar errado, né, pessoal? Fala a verdade. Quem é mulher aí sabe, não sabe não? Pois bem, então os cosméticos também são fiscalizados, né, são controlados, produtos de higiene pessoal, alguns produtos também que você olha, você não vai comprar aquele negócio, porque você sabe que não vai dar certo. Então, produtos de higiene pessoal, os nossos perfumes, adoro, mas enfim, perfume também é fiscalizado, controlado, né, aqueles níveis, aquelas substâncias todas que são ali utilizadas, ok? A pele também, ela responde, né? Ela responde, quando responde, né, de forma aí ruinzinha, o negócio pega, né? Fica toda inchada, vermelha, feito um pimentão, vamos embora, que isso não cai na prova. Ufa! Também aí, né, é fiscalizado pela nossa agência, né, os saneantes, os produtos saneantes, né, destinados à higienização, são produtos de higiene, né, desinfecção, né, desinfestação, né, em ambientes domiciliares, hospitalares, né, coletivos, aí você que faz aí a sua detetização, né, a sua higienização, né, lá tem onde eu moro, na cidade onde eu moro, tem uma empresa que eu não vou dizer aqui o nome, mas é muito engraçado, depois você me pergunta pelo Face, ou então pelo e-mail que eu vou dizer, viu? É muito engraçado o nome da empresa, toda vez que passo para trabalhar, né? E aí eu passo por lá e fico assim olhando, mas eu me acabo de rir, pessoal. Mas depois você me pergunta, viu? Que isso não cai na prova, volte aqui, por favor. Vamos lá? Conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnósticos, né? Também, né? Esses são esses reagentes que a gente utiliza aí, né? De vez em quando você vai fazer aí a sua tomografia computadorizada e aí você coloca lá seu contraste, aquele negócio que você fica parecendo que tá inchado, não é? Quando você sai dali, você tá parecendo que é praticamente uma bomba, relógio, inchada, porque você teve que fazer lá aquela tomografia computadorizada para você operar o joelho. É mole, pessoal. Os dois joelhos, Luzinha, de vez, pois é, por isso que eu sou assim, uma pessoa magra. Depois que eu operei o joelho, não fiz mais nada. Só fez o quê, Luzinha? Esse levantamento, ó, de garfo, um espetáculo. Mas isso não cai na prova, vamos embora. Então, os reagentes que são destinados, né, aí, os insumos, reagentes destinados a fazer os seus diagnósticos, aí, os diagnósticos, ok? Equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem, acabei de falar, não foi? Aqueles equipamentos, aquele negócio que a gente entra, ó. Luzinha, você consegue entrar naquela máquina de tomografia computadorizada? Rapaz, eu não sei como, né? Se essa pessoa magra, assim como eu, não é? Eu sou espetáculo de pessoa, assim, tem como. E fica aquele negócio, tac, 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 no seu pé de ouvido. E você pedindo a Deus, meu Deus, misericórdia, me tire daqui, me tire daqui. Bom, equipamentos e materiais médicos hospitalares também, odontológicos, hemoterápicos e de diagnóstico por imagem, não é? São submetidos aí à fiscalização e controle da nossa Anvisa, os imunobiológicos também, né, os produtos derivados de sangue, seus derivados, seus hemoderivados, etc, ok? Órgãos, tecidos humanos e veterinários para transplante também devem ser submetidos a essa fiscalização, afinal de contas são coisas que vão impactar na vida daquela pessoa que estará recebendo, não é? Aquele transplante, aquele tecido humano. Então são submetidos também à vigilância sanitária. Cigarros,
cigarrilhas, produtos fumígeros, né, pessoal? Aí se você fuma, né, não tenho nada contra, eu não fumo, tá? Mas esses produtos também, eles têm aí um impacto na saúde e, portanto, eles são submetidos ao controle, né, da Anvisa, a fiscalização, conforme determinação legal. E aquela bebidinha alcoólica, aquele negócio que certas pessoas... Você está falando de quem, Luzinha? De você mesma, né? De mim não, pessoal, que também... Eu juntamente com os meus irmãos, a gente prefere não utilizar bebida alcoólica, tá? Mas também... não tenho nada contra, né? A não ser que você beba e vá dirigir. Tenha santa paciência, né? Porque você fala, né? Poxa, beber e dirigir, não sei o quê. Agora faz a mesma coisa. Olha, se você faz a mesma coisa, você pode escrever pra mim que eu vou lhe dar uma bifa. Eu vou lhe dar uma bifa. Beber e dirigir não combinam. É igual a mulher. Quer dizer, mulher não, vou falar de mim, tá? É igual a Luciana, não é, tomando banho de água quente, um chuveiro elétrico, né? E... pegando ali no negócio de metal, né, na torneira, morro de medo. Por quê? Porque daqui a pouco o negócio, pá, água e eletricidade não combinam, pessoal. É igual a bebida e direção, não combinam. Então, se você bebe, não tem nada contra. Agora, com direção, né? Bom, mas isso não cai na prova. Luciana, eu quero saber o seguinte. Eu quero saber sobre a bebida alcoólica. A Anvisa controla a bebida alcoólica? O que é que você acha? Sim ou não? Não. Não, aqui é o seguinte, quem fiscaliza, né, essa produção é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura registra e fiscaliza bebidas alcoólicas e também não alcoólicas. A qualidade na elaboração e industrialização desses produtos deve ser atestada a fim de que não ofereçam riscos à saúde humana. É um dado aí do Ministério da Agricultura. Você alcança esse aqui, você tem essa informação lá no www.agricultura.gov.br, tá? Então, quem controla, quem fiscaliza, quem registra essa bebida alcoólica é sim aí o Ministério da Agricultura. Tranquilos até aqui, pessoal? Eu coloquei mais alguma coisa aqui sobre essa questão da bebida, mas você tem aí no seu material, não precisa, né? Aqui só uma informação, as bebidas também devem ser rotuladas, com informações do produtor, do fabricante, do padronizador, do importador. No rótulo também deve constar o número do registro do produto no Ministério da Agricultura ou no estabelecimento importador, quando bebida importada, além da denominação do produto, os ingredientes e informações necessárias. A inspeção e a fiscalização desses produtos são feitas pelas Superintendências Federais de Agricultura nos estados, em conjunto com a Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas, tá certo? A CGVB, ok? Só para você ter aí uma ideia. Luzinha, como é que isso cai na prova? Vamos ver como é que cai na prova. Vamos fazer uma questão extra? Vamos fazer? Vamos ver aqui, ó, uma prova de técnico da Anvisa 2010, né? Da Boca Cetro. Vamos ver aqui, vamos lá. Foi da Anvisa também. Vamos ver? Um importador de charutos quer colocar uma nova marca no mercado nacional. Para isso, ele deve receber autorização da Vigilância Sanitária Epidemiológica, pois os fumígeros são fatores de risco a doenças crônicas. Beleza? Tudo bem? Vamos ver. Receber, olha lá, né? Receber a autorização da Vigilância Epidemiológica, pois fumígeros são bens de consumo que podem implicar malefícios à saúde. Receber somente a autorização dos órgãos de importação, pois cigarros e similares não precisam ser submetidos às regras sanitárias. Letra B, receber autorização de órgãos submetidos exclusivamente às localidades de comercialização. E cadê a letra E? Não tem a letra E? Ah, aqui a letra E. Letra E, receber a autorização de órgão de vigilância sanitária, visto que fumígeros devem ser submetidos ao controle sanitário. Os fumígeros devem ser submetidos ao controle sanitário. E aí, pessoal, o que é que você marcou? Pausou? Deu uma olhada lá? Não foi? Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra E. Deve receber a autorização dos órgãos de vigilância sanitária, visto que esses fumígeros devem ser submetidos ao controle sanitário.
eles são ali, né, substâncias que devem ser submetidas ao controle, conforme estudamos no inciso 4º do artigo 8º. No artigo 4º, no inciso 4º do artigo 8º. Muito bem, muito bem. Nós sabemos que nós temos um vínculo, não é? Um vínculo, né, um vínculo finalístico junto ao Ministério da Saúde, um vínculo de supervisão ministerial. Então, a lei determina, pessoal, que o ministro do Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em casos específicos e que impliquem risco à saúde da população. Então, o ministro determina a realização de algumas ações, né, daquelas ações de fiscalização, ações de controle, caso se perceba, não é, que determinado vetor, que determinada situação está causando risco à saúde da população. Então, ele entra em contato e aí, mediante solicitação, ele determina a requisição, ele determina aí a realização de ações previstas naquelas competências lá do artigo 8º que nós estudamos, né, da Anvisa, porque a situação está aí colocando em risco a saúde da nossa população. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Luciana, finalmente, né, para a gente começar aqui a entender um pouco melhor, nós vimos aqueles bens, não é? Aqueles produtos, e agora eu quero saber o que são esses serviços, né, que a lei determina que sejam aí fiscalizados, submetidos ao controle da vigilância sanitária. Então, a nossa lâmina nos pergunta o que são serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Anvisa, pela agência reguladora. Bom, aqueles serviços, por exemplo, de atenção ambulatorial, você acha que deve ser submetido à fiscalização aqui, sanitária? O que você acha? Claro que sim, não é? Seja ele um serviço de rotina, seja ele um serviço de emergência, né? Também os serviços de apoio diagnóstico terapêutico, né? Eles também devem ser submetidos a essa fiscalização, tá? Então, bem como outros, né? Outros serviços que eventualmente aí impliquem a uma incorporação, a uma nova tecnologia, porque tudo isso vai impactar diretamente no nível, né, de saúde da nossa população. Então, esses serviços são aqueles que são voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico terapêutico, bem como aqueles que implicam a incorporação de novas tecnologias, são serviços submetidos aqui à fiscalização sanitária. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Atenção, atenção. Existem algumas outras coisas que também são submetidas à vigilância sanitária, tais como instalações físicas, né, de ambientes, alguns procedimentos, não é? Alguns processos que digam respeito à produção de bens que vão impactar na saúde humana. Então, as instalações também, não é? Equipamentos, tecnologias, ambientes, procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens que impactam aí na saúde humana, cosméticos, perfume, fumígeros, etc. Essas instalações físicas, esses equipamentos também, né, vão se submeter aí ao regime de fiscalização da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bem como nós temos também produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos, produtos que são submetidos, né? Nós tivemos vários que nós vimos ali. Então, essas instalações, esses equipamentos, esses produtos submetidos à vigilância sanitária, obviamente que serão fiscalizados por nossa Anvisa. Bom, nós vimos a competência, nós vimos também aí as atribuições, as atribuições que não podem ser delegadas aos estados, ao Distrito Federal, ao município, né, dentre outras. Fizemos aí uma questão extraordinária, mas nós estamos diante de uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública indireta, conforme a nossa lei determina.
Então, eu quero saber, Luzinha, como é que essa agência ela se estrutura? Nós vimos no bloco passado, por exemplo, que o Poder Executivo, através do uso do seu poder regulamentar, vai dispor mediante decreto sobre a organização da Anvisa. A lei só me dá ali aqueles comandos gerais, né? Está ali estruturando, ali a Anvisa criando a Anvisa. Mas me diga como é que ela se organiza, né? Qual é a estrutura organizacional da própria Anvisa? Ela tem um presidente, ela tem um conselho. Nós vamos destrinchar isso e conhecer isso melhor onde? No decreto. É o decreto que vai nos prestar todas essas informações. Então, nós vamos aqui ter uma ideia geral do que seja a estrutura organizacional da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Geralmente, essas autarquias, essas pessoas da administração pública, elas são dirigidas por um órgão colegiado, né? Então, uma diretoria colegiada. O que é um órgão colegiado? Órgão colegiado é aquele órgão que é composto de mais de uma pessoa. Nós temos os órgãos, né, simples, singulares, nós temos os órgãos colegiados, né? Uns são compostos apenas de uma pessoa, como é, por exemplo, né, a presidência da República, né, ocupada por apenas uma pessoa, né, porque a vice-presidência é uma outra. Estou falando da presidência da República. A gente vota em presidente, a gente não vota em vice-presidente. Não é assim quando a gente vai à urna? Não é assim? Então, a Constituição diz lá que a eleição do presidente importa a do vice, com ele, né, assim, inscrito com ele ali na chapa do presidente. Mas quando a gente aperta lá, a gente aperta o número daquela pessoa que foi candidato, tá certo? Tranquilos até aqui? Bom, então a Anvisa ela é dirigida por um órgão colegiado, um órgão chamado de diretoria colegiada, composta de mais de uma pessoa. E também por algumas outras pessoas, como por exemplo, ela deve ter um procurador. A lei determina que a Anvisa tenha um procurador. Ela pode ser representada judicial e extrajudicialmente, nós vamos ver quando estudarmos o nosso decreto, não é? Ela também deve ter aí um corregedor e um ouvidor para ouvir, né, as reclamações, os elogios, né, as demandas da população, tá certo? Além disso, as unidades, né, as unidades especializadas que nós vamos estudar no nosso decreto. Então, a nossa estrutura organizacional é composta basicamente disso, de uma diretoria colegiada, tá aqui já, é dirigida por uma diretoria colegiada, devendo contar também com um procurador, um corregedor, um ouvidor, além de unidades especializadas incumbidas, né, de diferentes funções dentro da nossa autarquia, tá certo? Também nós temos que ter um conselho consultivo, né? Um conselho consultivo que vai aí, né, aconselhar, digamos assim, né, as outras pessoas, os outros integrantes em determinados assuntos, né? O Conselho Consultivo da Anvisa deve ter, no mínimo, um representante da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos produtores de bens e serviços, dos comerciantes, da comunidade científica e dos usuários. Participação popular. Lembra? Se você estudou a Lei 8080, você viu que a política do SUS, política do Sistema Único de Saúde, instituído lá, né, a saúde como direito fundamental, não é? Como direito essencial da pessoa humana, que a política de saúde foi a primeira a ter, não é? A participação popular como princípio constitucional. Então, no Conselho Consultivo da Anvisa, nós estamos na lei, depois nós vamos ver isso no decreto, tá, pessoal? Nós devemos ter, no mínimo, ali no regulamento, que o decreto que vai instituir o regulamento, o decreto do Poder Executivo. Então, o Conselho Consultivo, veja, ó, fotografe aqui, por favor, muito bem. O Conselho Consultivo da Anvisa, fotografa na cabeça, viu, pessoal? Ó, né? Memória fotográfica. Muito bem. O Conselho Consultivo da Anvisa deve ter, no mínimo, um representante da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade científica e dos usuários, na forma do regulamento que nós vamos estudar na próxima aula. Então, mais uma vez eu lhe digo, as ações realizadas pela Anvisa são ações, não é, digamos assim, do ponto de vista do nosso país, ação global, né? Em todo o país, apesar dela ter sede e foro no Distrito Federal,
as ações são realizadas em todo o nosso país de dimensão continental. Desde lá do Amazonas, que eu sou apaixonadíssima por Manaus, quem me conhece na intimidade sabe para quem eu torço, pro meu boi, tá, pessoal? Não é por nada não, mas o meu boi é o boi azul, tá certo? Amo, não é? O meu caprichoso, né? Amo Manaus, amo de paixão lá. Pessoal lá de Belém, lá com Nossa Senhora de Nazaré, né, que eu sempre participo do Sírio, né, em outubro, com fé na Justiça Divina, já gosto lá de ir. Enfim, desde o norte até o sul, são ações que aí nós temos aí no nosso país inteiro e, portanto, no Conselho Consultivo, já que são ações que vão ser realizadas em todo o país, teremos que ter aqui, no mínimo, um representante de todas essas pessoas, tá certo? As 4 pessoas da administração pública direta, bem como os produtores, comerciantes, comunidade científica e os usuários, né, desses produtos, né, que vão aí, que tem impacto direto com relação ao nível de saúde. Muito bem, Luzinha, e essa diretoria colegiada? Nós vimos que nós temos lá uma diretoria colegiada, além disso temos que ter um procurador, um corregedor, um ouvidor, né, além das unidades especializadas. Essa diretoria colegiada, como é que ela se organiza? Tá certo? Como é que ela é exercida? Como é que essas ações, como é que essa administração ela se faz? Isso nós vamos ver no próximo bloco. Não saia daí, já estou com saudade. Dúvidas, professora Luciana Medeiros, @gmail.com, Luzinha Medeiros lá no Face. Até mais.